observar sem resistência. Que é isso que você está falando de observar sem resistência? Muitas vezes a gente fica observando a vida, os nossos sintomas, né? As coisas que acontecem na vida, no mundo, as coisas que acontecem nas nossas famílias, e a gente fica tentando se livrar o tempo todo das coisas. E é uma vida que é o tempo todo tentando se livrar dos incômodos, né? Aquela ideia de o tempo todo resistir às coisas que estão acontecendo. E aí parece um contrassenso, né? Se você estiver pensando nisso agora, peraí, mas a gente não tem que se livrar das coisas que de fato estão nos incomodando? É o seguinte, quanto maior resistência você tem às coisas que você sente, especialmente sintomas ligados à ansiedade, quanto mais você fica o tempo todo buscando sobre isso num sentido de medo, mais amplia uma coisa que a gente chama de visão em túnel. Você perde a capacidade de observar e de olhar o contexto geral, de olhar todas as possibilidades que você tem, tudo aquilo que está no seu contexto, e aumenta o seu sintoma, aumenta o seu medo, aumenta a sua mão gelada e aumenta o seu pensamento negativo. E aí, mesmo com o uso de medicamento, se você que está me ouvindo usa remédio, mesmo com o uso de um medicamento, você entra em um ciclo que se retroalimenta e a visão em túnel que você fica só enxerga isso, porque na sua cabeça é o tempo todo, eu preciso me livrar disso, preciso me livrar disso, preciso me livrar disso, né? Só que quanto mais você entra em um circuito de resistência ao que está acontecendo e tentando se livrar, mais aquilo cresce na sua vida. E mais cresce o medo, mais cresce a retroalimentação da região cerebral ligada à ideia de fazer você se livrar do que você considera uma ameaça. É assim que funciona o cérebro. Tá? Quando a gente busca informação, que eu acredito que inclusive é o motivo disso aqui tudo existir, a gente tem que ter um direcionamento de que a minha busca por informação é uma busca por entendimento, é uma busca por clareza, porque isso amplia sim a tua visão, tira você da visão em túnel, e eu quero convidar você a pensar sobre aquilo que você quer viver, não sobre aquilo que você não quer mais viver. Porque, na verdade, quando você tem as coisas que te incomodam, sejam sintomas, sejam situações da vida, as situações que você vive que te incomodam, elas, na verdade, têm um papel muito importante, e um dos papéis das situações, sintomas, coisas que a gente vive na vida, é nos gerar a clareza sobre o que a gente quer, sobre como a gente quer. Ou seja, quem se sente com medo quer ter paz. Quem se sente tonto ou tonta quer ter firmeza. Quem se sente confuso quer ter clareza. Então, quando as coisas acontecem, elas nos direcionam. A gente precisa saber para onde olhar. Observar sem resistência tem a ver com mudança de direção, né, de como eu olho as coisas. É o primeiro entendimento que a gente precisa ter quando a gente está falando dos sintomas ruins, daquilo que nos causa sofrimento. E isso é muito difícil quando você está direcionado para uma visão o tempo todo em túnel. Vamos fazer um exemplo muito simples disso, que é o exemplo do uso do tranquilizante. Vamos pensar num tranquilizante, um clonazepam de ação rápida, né? Quando você está com medo ou em crise, a primeira coisa que muitas pessoas pensam em se livrar da sensação é tomar um tranquilizante, porque eu quero me livrar da sensação. Mas qual é o looping que ela pode entrar? E óbvio, vocês já me conhecem, eu não estou generalizando casos, mas qual o looping que ela pode entrar?
clonazepam, alprazolam, Lexotan, qualquer um. Todas as vezes que ela sentir um desconforto, ela querer se livrar e tomar um tranquilizante, mesmo que ela não esteja em crise, porque ela já entrou no looping do próprio quadro, obviamente, que faz com que ela tenha medo de sentir qualquer coisa. Então, ela começa numa ideia de que a única coisa que ela precisa naquele momento é se livrar. Ela perde a capacidade de olhar o que tem mais amplo e o que pode fazer.